Bom, gente, eu sou a Biocada. E eu sou a Júlia. Gente, para começar mesmo, só para falar que a gente está muito ansiosa para dar essas aulas para vocês. A gente espera que vocês aproveitem o máximo de todas as nossas aulas, de todo o conteúdo. Qualquer dúvida pode mandar mensagem para a gente. A gente vai estar explicando como vocês podem entrar em contato com a gente depois lá no final. E nós esperamos que vocês curtam bastante o nosso curso que a gente preparou com muito carinho para vocês. Falando um pouquinho da nossa ideia, é que a Academia do Futuro pensou, nesses tempos difíceis que a gente está vivendo, coronavírus, quarentena, em proporcionar para os sócios do Nippon vários cursos. Então, nós temos esses aqui de línguas, como esse, o de japonês, nós temos de Excel, de finanças. Mas falando um pouquinho dessa aula de inglês, a nossa ideia é proporcionar para vocês vocabulários para usar em diferentes situações e ajudar a melhorar os que vocês já têm. Então, gente, como vocês podem ver, aqui tem um breve resumo do que a gente vai estar ensinando para vocês e passando para vocês durante essas aulas. Vocabulários básicos para se usar no aeroporto, hospital e restaurante. Então, o que você precisa saber para conseguir iniciar uma conversa, para você conseguir achar o lugar que você quer, ir para o lugar que você quer, como você pode entrar em contato com as outras pessoas, as diferenças entre o inglês britânico e o americano. Muita gente acaba se confundindo, sendo que a base é a mesma, só que acaba mudando algumas palavras. Então a gente vai explicar isso para vocês também. As gírias em inglês, muita gente fala que foi para os Estados Unidos, Canadá, e a fala deles, principalmente dos jovens, porque eles agora estão falando muito com as gírias. Então a gente vai mostrar para vocês algumas gírias também. Os phrasal verbs, que é um verbo seguido por uma preposição ou advérbio, que não dá para ser traduzido palavra por palavra, senão não vai ter sentido. Por exemplo, o get out, que é um phrasal verb, entendeu? As palavras que são usadas até demais e como substituí-las. Então, tem palavras que numa frase a gente acaba colocando ela várias vezes e acaba confundindo a pessoa. Então, a gente vai mostrar outras formas de você falar o significado com diferentes palavras. Os falso-cognatos, conhecidos como false friends, são as palavras que são parecidas por português. Por exemplo, tem o elaborate. Quem não sabe muito, quem não tem muito conhecimento, acha que elaborate significa elaborar, mas elaborate significa aperfeiçoar. Elaborar, em inglês, é develop, entendeu? Então, essa é a diferença. Então, e aí tem muito mais ao longo dessas aulas. Bom, para deixar as aulas mais dinâmicas para vocês, a gente pensou em 3 regrinhas bem básicas. A primeira é que eu já pedi para vocês ligarem os microfones durante a aula para sons externos, como uma pessoa passando, sirene, não atrapalharem o áudio das outras pessoas. Especialmente como em alguns momentos a gente vai falar em inglês, que é outra língua, para as pessoas que têm mais dificuldade, pode deixar ainda mais difícil. A segunda coisa é que eu já pedi para o uso do chat ser exclusivo para tirar dúvidas. Porque as pessoas podem começar a conversar e a gente pode acabar perdendo uma pergunta que seja importante. E a terceira, não é exatamente uma regra, mas após a aula, a gente vai ensinar melhor para vocês no final, para acessar o Google Classroom através desse código que está aqui embaixo, para vocês poderem acessar esse material, esse PowerPoint, a aula gravada e a homework, o challenge que vocês vão ter, que vai ser referente a essa aula que a gente vai explicar melhor no próximo slide. O challenge, só para explicar melhor, ao fim de cada aula a gente vai enviar para vocês um challenge, ou seja, um desafio ou tarefa de casa, que será relacionado à matéria que a gente ensinou para vocês. Eles podem ser exercícios, jogos, vídeos, indicações de textos e músicas. E aí, para testar o limite do inglês de vocês e além da gente conseguir ver qual nível de inglês vocês estão. Então, isso é muito importante vocês realizarem os challenges para a gente conseguir ter uma noção dessa parte. Bom, aqui a gente vai dar algumas dicas de como melhorar
o seu vocabulário para você poder aprender melhor. A primeira coisa é para vocês lerem bastante inglês. Mas a gente indica vocês lerem coisas que vocês sabem que estão no nível de vocês. Porque se vocês acabarem lendo coisa muito difícil, vocês podem acabar se frustrando. E o que eu indico bastante é ler notícia, porque eles têm um vocabulário bem fácil. Segunda coisa, assistam a filmes e séries infantis. Isso porque, como são feitos para crianças, eles acabam falando mais devagar e com um vocabulário mais básico. Assim vocês conseguem entender melhor e pegar a sonoridade do inglês. Terceira dica é ouça podcasts, que para quem não sabe, são gravações de conversações e tem uns que de cada tema. Então, eu, por exemplo, gosto muito de Harry Potter. Então eu ouço podcasts em inglês sobre o tema de Harry Potter e assim eu vou adquirindo um novo vocabulário e vou ouvindo mais sobre o que eu gosto. Outra coisa é converse sozinho. Se vai parecer meio maluco, talvez, mas vai te ajudar bastante a melhorar a sua pronunciação, a sua conversação, e quando você não souber uma palavra, você acaba pesquisando e você vai adquirindo novos vocabulários. Mude seu celular para o inglês, porque isso você vai acabando tendo mais contato com a língua inglesa durante o seu dia a dia. E aí vai te ajudando bastante. Última coisa, ouça músicas em inglês e tente entender a letra, porque você vai pegando a sonoridade e vai adquirindo um novo vocabulário. E uma dica extra é ouça o podcast All Ears English, que são duas amigas americanas que conversam e dão dicas como você melhorar o seu inglês. E como elas são americanas, elas têm gírias, tem o phrasal verbs que a gente comentou anteriormente, e vale bastante a pena ouvir. E como muita gente já faz, assista a série Friends, que eles têm um inglês muito fácil e vocês vão conseguir pegar bastante coisa e é engraçado, né? Então vocês já aproveitam e já passam o tempo da quarentena de vocês. Bem, aí é uma introdução básica. Como é a nossa primeira aula, a gente ainda não tem noção do nível de inglês de vocês. Então a gente sempre coloca a introdução básica para começar. O Hi, my name is, que é o básico, que é o meu nome é. Hi, I am 15 years old, eu tenho 15 anos de idade, que não pode esquecer, que não pode falar I have 15 years old, porque I have, se você traduzir pro português, pode estar certo, mas no inglês não está, então não fala I have, tem que falar I am, senão para eles vai estar errado. I'm from Brazil, o lugar de onde você é, então eu sou do Brasil. A profissão, que é I am a teacher, eu sou uma professora. My address is, meu endereço é. Não esquece, na hora de você falar o endereço, você fala my address is, coloca o endereço. Se você mora numa rua, você vai falar o endereço e street. Street significa rua. Ou se você mora na avenida, você dá o endereço e fala o nome e fala avenue, que é a avenida em inglês. Na hora de você for mandar ou falar o número do seu telefone ou seu e-mail. My email, phone number is, e coloca os seus dados. Para você falar para onde você está indo, I'm going to. Aí você fala o lugar. E o código postal, que é my zip code is, e coloca os seus dados também. Não esquece, presta muita atenção na idade e no endereço. Bom, aqui são coisinhas que você precisa saber antes de viajar para não pagar mico que nem eu paguei quando eu fui fazer intercâmbio. A primeira coisa é que ensinam pra gente nas escolas, quando você quiser ir ao banheiro, você fala assim, can I go to the toilet? Você vai perceber lá fora que quando você pergunta can I, você não tá perguntando eu posso ir. Você tá meio que perguntando eu consigo ir? Então, quando você pergunta can I go to the toilet, você tá literalmente perguntando pro seu professor, eu consigo ir no banheiro? E aí, bom, ele espera que sim. Então, não falem can I. Falem may I go to the bathroom, to the toilet. May I.
E outra coisa é não diga toilet. É considerado grosseiro lá fora. Então digam washroom, restroom. Não falem toilet. Outra coisa é, em um restaurante, normalmente a gente levanta a mão para chamar o garçom. Lá fora, Estados Unidos, Canadá, é considerado grosseiro. Parece, eu não sei, eles se ofendem quando você levanta a mão. Então, quando você for no restaurante, o garçom vai provavelmente falar o nome dele para vocês. Então, vocês chamam ele pelo nome, não levantando a mão. E 4 é dê sempre gorjetas, porque é um costume que eles têm lá fora. E se você não dá gorjeta, você é considerado rude, mão de vaca. Então, sempre dê. Aqui são as palavras que você precisa saber no aeroporto. São as básicas, que são muito importantes para você ter uma base e não acabar se perdendo. Por exemplo, arrivals, que significa chegadas. Baggage, baggage, que significa bagagem. Boarding pass, que significa cartão de embarque. Delayed, que é atrasados. Gate, portão de embarque. Flight, que é o voo. Visa, que é o visto. Carry-on luggage, que é a bagagem de mão. Esses são os mais básicos, mas porém importantes, que vocês precisam usar. Então, prestar muita atenção no significado, porque tem algumas palavras que, se você traduzir para o português direto, vai ficar sem sentido. Então, você precisa dela inteira para entender e não se perder. Aqui são frases que é muito útil você saber no aeroporto. A primeira é Your boarding pass and passport, please. Então, ele vai pedir seu bilhete de embarque e o seu passaporte, por favor. How many bags are you checking in? Então, quantas malas você está despachando? Essa aqui é uma frase que você espera nunca ver. The flight is delayed. O voo está atrasado. Então, seu voo atrasou, infelizmente. My suitcase was damaged in the transit. Minha bagagem foi danificada durante a viagem. Isso é quando você vai reclamar caso a sua bagagem seja danificada. Aqui. Excuse me, do you know where is the food court? Desculpe-me, você sabe onde fica a praça de alimentação? What is the gate number for this flight? Qual o número do portão desse voo? Então, gente, a aula de hoje foi basicamente isso. Foi mais uma introdução da nossa aula, a explicação do que a gente vai ter durante todo esse curso. O que a gente passou para vocês é uma coisa mais básica, porque a gente ainda não sabia e a gente ainda não sabe o nível de inglês de vocês. Porém, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por participar da nossa aula, aproveitar ao máximo o nosso conteúdo. Não percam a próxima aula, que o tema aqui é vocabulários para se usar no restaurante e no hospital, no dia 7/4 às 11. E só para explicar um pouquinho sobre o challenge, onde que vocês vão poder fazer as tarefas, vai ser no Google Classroom. O Google Classroom dá para você acessar pelo Google normal, e aí você vai entrar numa página, você vai clicar numa setinha de mais e vai colocar participar de uma turma. No caso, o código dessa turma que eles vão pedir lá está aqui embaixo, que é o UJTMD57. Esse é o nosso código para vocês conseguirem acessar as nossas atividades. Eu espero que vocês tenham gostado bastante. E para falar, hoje tem a aula do Bruno Minami, de Excel às 9 horas. Então, participe, que vai ser bem legal, muito importante a gente ter essa base. E eu espero que vocês tenham gostado. É isso. E quem tiver alguma dúvida da matéria que foi passada, pode mandar aqui no chat ou pode mandar e-mail pra gente, que é desafioinglesncc@gmail.com.